Olá, começa mais um programa Bastidor aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET. No programa de hoje, nós vamos acompanhar a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Santos, que tratou da preservação da Igreja do Valongo. Os senhores vão assistir nesta edição uma explanação muito aprofundada do problema através do arqueólogo Manuel Gonzalez, que traz à tona a realidade da igreja, a falta de comprometimento das empresas que têm obra no entorno quanto à preservação. É natural, porque nós estamos acompanhando isso diariamente, que grandes construções ao lado de outras construções acabam sempre apresentando rachaduras, tremores, há uma interferência na obra, isso você pode perceber a olho nu. No caso da Igreja do Valongo, uma construção de 1700 aproximadamente, o problema é pior ainda. Nós vamos ver fotos que mostram que a Petrobras construiu um prédio de mais de 20 andares com 3 subsolos colada na igreja. Eu não sei aonde a prefeitura estava, não sei porque não foi feita a fiscalização. O que eu sei é que a igreja corre o risco de perder muito do seu patrimônio histórico-cultural. O programa de hoje vai mostrar tanto a comunidade como técnicos que apontam uma preocupação na preservação desse patrimônio histórico. A iniciativa é da minha esposa, a vereadora Fernanda Vanucci, que chamou essa audiência, e representantes da sociedade, além de técnicos de diversos segmentos. A gente fica muito triste porque está se encobrindo de forma muito perniciosa esse problema que a Petrobras está trazendo para o Valongo. É triste saber que um patrimônio como a Igreja do Valongo, histórico, as pessoas vão ao Valongo, querem conhecer o Valongo, estão sofrendo com uma obra tão próxima, uma obra colada como a da Petrobras. Falta fiscalização da prefeitura, vou além. Me parece que a prefeitura está sendo conivente com esse crime ambiental. Além de ambiental, um crime contra o patrimônio histórico. Eu espero que a partir de agora isso seja revisto e a igreja preservada. Você vai acompanhar no programa de hoje a audiência pública que aconteceu na Câmara de Santos. Veja lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Fernanda Vanucci. Gostaria de primeiro parabenizá-la por ter chamado essa audiência pública tão importante para a nossa cidade. Gostaria de agradecer e dar uma boa tarde a todos os participantes da mesa, autoridades, a população e também aos telespectadores que nos assistem. Antes de começar a falar um pouco da questão do patrimônio do Valongo, especificamente, gostaria de deixar claro que, primeiramente, não sou contra o desenvolvimento da cidade, que é o que às vezes as pessoas ficam pregando para tentar desconstruir o que nós tentamos mostrar como defesa do patrimônio. Então é bom deixar bem claro toda essa questão e ratifico o que disse a vereadora Fernanda. Nós não estamos aqui para apontar ou acusar. Eu estou aqui em prol do patrimônio. Eu defendo o patrimônio dessa cidade, independente de onde ele esteja. Se é no Valongo, se é no centro, se é na ponta da praia, se é no Gonzaga. Não me interessa onde seja, não me interessa quem está causando dano ao patrimônio. O que me interessa é que ele seja preservado. Pode passar o próximo, por favor? Então, eu fiz todo um levantamento da questão da arqueologia e também da questão do patrimônio de uma forma geral. E eu fiz pesquei algumas evidências que não estou aqui para apontar se são corretas ou não, mas é claro, eu tenho certeza que os representantes legais das empresas podem nos responder. O IFAM, antes do começo das obras da Petrobras, fez um termo de referência da arqueologia. Isso é uma coisa normal, todo grande empreendimento tem que ser feito um termo de referência. Até onde eu sei, por informações orais, porque eu não tive acesso ao
processo, apesar da lei de informação nos dar 20 dias para poder analisar o processo, passa desse tempo. De acordo com o que foi informado, o termo de referência do IPHAN não foi cumprido para os trabalhos de arqueologia da Petrobras. Além disso, tudo que visou a questão arqueológica, como nós vimos ali no vídeo, não contempla os sítios históricos do entorno, não contempla o chamado arqueologia urbana. Foi simplesmente contemplado o monitoramento, que está errado, tem que ser feita uma prospecção anterior. A arqueóloga que fez a prospecção anterior falou que não tinha nada, Aí depois o monitoramento mostra que tem algumas coisas. E o pessoal profissional que está trabalhando lá para eles, não vejo tão capacitado a fazer esse trabalho. Por quê? Nem os sítios cadastrados as pessoas conseguem fazer o levantamento. Eu vou mostrar para vocês depois, até o Vitor, que já foi superintendente do IPHAN, ele vai poder dizer melhor do que eu alguns absurdos que aconteceram. E eu gostaria de até colocar aqui, que é muito engraçado, toda vez que na mídia sai alguma coisa contra alguma empresa grande em Santos, que está chegando em Santos, depois vem uma enxurrada de matérias positivas, de outros órgãos. Isso é muito bom, principalmente quando sai uma matéria dessa e tem muita coisa interessante escrita nela, e eu vou mostrar para vocês até onde nós podemos ou não acreditar em algumas coisas. Pode passar o próximo? Um exemplo, está escrito na tribuna o seguinte: foram feitas 2 operações de resgate arqueológico que retiraram 4.500 itens entre vidros, cacos e restos alimentares. O material foi enviado à Fundação Cultural São Sebastião, no Litoral Norte. Conforme a Petrobras, não há em Santos uma entidade semelhante credenciada ao IPHAN. Isso é muito engraçado, porque a primeira fase da Petrobras, quem deu o endosso institucional foi uma instituição santista. Está ali a declaração de endosso institucional. O Vitor Hugo está aqui, representante do IPHAN, ele sabe que existe uma instituição em Santos que poderia estar recebendo esse material. Então nós vemos simplesmente uma evasão de material arqueológico saindo da nossa cidade e indo para outro lugar, criando uma lacuna no nosso passado, criando uma lacuna na nossa história. Onde está esse material? Em São Sebastião? Fazendo o que lá? Qual é o contexto histórico de São Sebastião? Pode passar o próximo, por favor? Está certo que está muito pequeno, mas só para vocês terem uma ideia, como existe uma entidade e algumas questões não foram respeitadas, existe uma lei municipal 1917, que é até um adendo do Condepasa, que fala que todos os trabalhos no centro histórico têm que ser notificados ao IPARC. Pode passar a próxima, por favor. O IPARC fechou e com o fechamento do IPARC foi feito um termo de audiência com o Ministério Público, inclusive o Dr. Vitor Mori, que está aqui, era superintendente do IPHAN, participou dessa reunião. Não dá para ler muito bem ali, mas está escrito o seguinte: na ausência do IPARC, está no finalzinho ali, na ausência do IPARC, todo o trabalho que seja desenvolvido no Centro Histórico de Santos tem que ser comunicado ao Ministério Público e ao NUPEC-SERPA. Pode passar a próxima? Que não dá para ler, mas está escrito ali no PEC, ali em cima. Tem que ser notificado, isso é uma lei. Em nenhum momento fomos notificados com relação ao processo arqueológico. Pode passar o próximo, que eu vou tentar não me estender. Na mesma publicação da tribuna está escrito o seguinte: no mesmo terreno da futura sede há ainda um cemitério, que tem sobre ele uma construção mais recente da Rede Ferroviária Federal. Um relatório mostra o cemitério está preservado. Sim, o cemitério que eles estão falando, quando eu falo que às vezes as pessoas não estão muito capacitadas para trabalhar em Santos, é porque não entendem da história santista. No começo do século XIX, veio, claro, antes disso, era muito costumeiro e era uma prática que as pessoas fossem enterradas dentro e ao redor das igrejas. Era uma prática comum nas igrejas do mundo inteiro. Aí, da Europa veio uma legislação falando que não se podia mais enterrar dentro das igrejas. Chegou essa lei no Brasil e automaticamente não, depois de alguns anos começou a parar o enterramento dentro das igrejas. E em Santos foi criado o primeiro cemitério provisório,
Esse primeiro cemitério provisório, ele fica hoje ao lado do Valongo, exatamente onde está a estação ferroviária e toda a malha ferroviária. Então, o que está preservado abaixo da malha ferroviária é o cemitério provisório de Santos. A pergunta é, aonde está o cemitério do Valongo, que estava atrás da igreja? Vocês podem ver, nós já fizemos um cadastro de 250 sepultamentos dentro da igreja e ao redor dela, né? Não tem como mentir ou falsificar, porque isso é um documento histórico que mostra, né, exatamente os enterramentos. Aí eu só fiz uma colocação, tem o nome da pessoa, tem do que morreu, quando morreu, idade e aonde foi sepultado. Então nós temos todos esses registros para o Valongo. Uma outra coisa que a Petrobras falou é com relação ao galpão, que fizeram ali toda a questão do desmonte, né, ficou apenas 1/3. Eu procurei e não encontrei. Eu tive uma informação oral, até o Vanderlei do Condepaz está aqui. A informação oral diz que era tombado esse galpão. Depois, Vanderlei, você pode falar, tá? Os planos diretores anteriores da cidade diziam os níveis de proteção desse galpão. Tá, então eu não consegui encontrar, não sei se isso é uma realidade ou não, né? Então se foi destombado, né? Até isso é Souzão que está aqui, né? Então se houve mesmo, se estava tombado e houve um destombamento. Aí eu achei uma coisa muito interessante no site do IFAM. Vocês podem ver ali a referência, ó, portal IFAM.gov.br. Tem um trabalho científico, os remanescentes da SPR em Santos e Jundiaí, memória e descaso com o patrimônio ferroviário do país, Antônio Souquef Júnior. Eu tirei 2 fragmentos desse trabalho e eu gostaria de reproduzir para vocês. Pode passar? No caso do pátio ferroviário de Santos, o que percebemos é o descaso com o valor cultural das estruturas abandonadas, especificamente do armazém de importação, que é o tal do galpão, mantido apenas parcialmente, como um artefato que acrescentará valor econômico ao empreendimento, transmitindo uma equivocada ideia de preocupação com a história do local. Não sei o que estou falando, isso aí está publicado, está lá no site do IFAM. Em julho de 2010, o Condefat tombou a estação de Santos e os antigos armazéns de importação e de cargas. Lamentavelmente, o Conselho Deliberativo do órgão não acatou o parecer de seu grupo técnico e retirou o armazém de importação da área tombada, o que permitiu sua mutilação. Então, essa é uma questão que nós vimos, que a Petrobras já passou o vídeo. Um outro trecho do jornal, olha o que fala. A empresa alega ainda que suas obras começam a uma distância de 50 metros da parede do santuário e que o escritório dos engenheiros próximo à igreja é de madeira leve, sem alvenaria e será desmontado após os trabalhos. Essa é a foto do começo da construção. Eu acho que madeira só são os baldrames, né? Nós temos aí a alvenaria e, se eu não me engano, está mais ou menos uns 5 metros de distância, e não a 50 metros de distância. Aqui é só para a questão, quando eu falei dos sítios cadastrados e alguém se manifestou aqui na plateia, pode voltar? O Dr. Vitor Hugo, eu gostaria que fosse prestado bastante atenção agora. Em 2008, foi registrado no IFAM, o IFAM acatou, um sítio arqueológico chamado Rocio de Santos. Esse sítio arqueológico, devidamente registrado e ratificado pelo IFAM, é onde hoje está o prédio da Petrobras. E o engraçado é que o profissional que foi trabalhar lá encontrou uma parede e registrou a parede como sítio arqueológico Valongo 1, sítio arqueológico Valongo 2. Só para vocês terem uma ideia, né, para não ficar falando tecnicamente, vamos supor que eu seja contratado por uma empresa para trabalhar em Roma, lá no Coliseu. E eu não sei que o Coliseu é tombado, não faço a mínima ideia, porque eu sou de Santos, como é que eu vou entender de Roma? Então eu fui contratado e comecei a escavar dentro do Coliseu e achei uma parede, dentro do Coliseu. Aí o que eu faço? Não, o que é isso aqui? Não, isso aqui é uma parede nova, eu vou chamar o sítio de Roma 1, sítio de Roma 2. Então eu fico pasmo, porque é só fazer um levantamentozinho assim, ó, no site do IFAM, ou pedir uma lista para o IFAM de sítios arqueológicos, e já sabe que isso é um sítio. Então, tudo que foi encontrado lá é sítio do Rocio, não é sítio do Valongo 1, sítio do Valongo 2. Pode passar o próximo, por favor?
Aí, né, uma bela imagem do que era esse espaço, o galpão e toda a linha ferroviária, aonde está o cemitério preservado, que não é o cemitério que eu não sei onde foi parar. Pode passar o próximo? Só para ter uma ideia, o Ministério Público, IPHAN e Prefeitura possuem esse mapa. Esse mapa é o mapa arqueológico de Santos. E nele está cadastrado o Rossio de Santos. Então era muito fácil descobrir que tinha um sítio arqueológico ali. Pode passar o próximo. Um outro mapa de potencialidade, também que mostra todos os sítios arqueológicos já cadastrados em Santos. E lá em amarelinho, ó, lá em cima, é o Rossio de Santos. Pode passar o próximo. Já entra na outra apresentação, por favor, que essa será mais rápida. Essa segunda apresentação é rápida, né, Manuel? Nós efetivamente vamos entrar na causa do problema, que são as fotos das trincas e das rachaduras, que foi o intuito de podermos descobrir qual é o causador aqui das rachaduras. Eu não vou ficar comentando rachadura, né? Então eu só vou que passe calmamente para que vocês analisem o que está acontecendo no Santuário do Valongo. As rachaduras que estão aparecendo, isso aí caiu o reboco lá de cima, destruiu os afrescos, né, podendo causar algum problema aqui em alguns fiéis, mais rachaduras. Então, alguns painéis estão se descolando da parede, o altar está rachado. Pode passar a próxima. Tá vendo? Ó, rebocos que caíram nas pinturas, nos afrescos, difícil depois de fazer o restauro disso, alguns azulejos caindo. Então pode ver que o cenário é bem complicado. Continua as rachaduras, tem uma aí que não dá para ver muito bem do altar, mas em cima do altar de ponta a ponta está rachado, está quebrando, aí está descolando. Pode passar o próximo. Estamos passando rápido, mas as pessoas que quiserem visitar o Valongo e ver de perto, estamos à disposição de vocês. Mais rachaduras internas. Tudo isso que nós estamos mostrando é a parte interna. Olha o tamanho dessa rachadura. Pode passar. Os azulejos quebrando. Parte externa. Olha isso, né? Uma rachadura pequena. Pode passar. Aí dá uma paradinha aí. Aí a parede está descolando, né? Isso aí é bem interessante. Essa rachadura já está com um dedo e a fachada está descolando do prédio principal. Pode passar. Aí, ó, uma foto mais próxima. Outras rachaduras externas. Ali onde tem a amarração das madeiras, pode passar, né? Olha só, está descolando também, está quebrando. Foi linkado que a obra da CPFL poderia estar causando algum dano ao patrimônio. Eu posso falar, se a CPFL me permite, eu acompanhei a obra de perto, tudo bem? Tudo bem. Acompanhei de perto, fiz o monitoramento, né, dessa obra. E assim, você pode passar a próxima, a CPFL fez um buraco ali no Valongo de 3 por 2 por 2. Né? Então a minha questão é, se esse buraco causou um dano desse, imagine um de 50 por 50, 3 andares de subsolo e 17 mais em cima. Então eu estava lá perto, né, eu acompanhei a CPFL, então eu posso garantir, posso assinar qualquer laudo que a CPFL não tem nada a ver com as rachaduras. Pode passar o próximo. Aí uma foto do prédio acabado, né, onde nós temos aqui a grade, é a janela do Valongo. Então vocês podem ver a distância de 50 metros e tudo construído em madeira. Pode passar o próximo. Eu sei que é misto, a Petrobras vai falar que em cima é madeira, mas aí não é madeira, aí é alvenaria. Pode passar o próximo. Então, só para vocês verem a distribuição de água, de luz, a 20 centímetros da parede do Valongo. Ok. Olha, mais algumas. E algumas rachaduras nos imóveis ao redor, no entorno ali da Igreja do Valongo. Tá? Vocês podem ver que também está ocorrendo o mesmo tipo de problema. Né? Está cometendo alguns imóveis da região. Isso, rachaduras na grande maioria das casas. E são rachaduras recentes, tá? Não são rachaduras antigas. Algumas rachaduras antigas, claro. Os imóveis antigos apresentam rachaduras antigas. Ninguém está falando que não. Mas existem muitas rachaduras recentes.
Eu acho que a apresentação foi essa, desculpa se eu me alonguei, eu volto a falar, eu só levantei evidências, então cabe ao Ministério Público, né, eu vou passar essas evidências ao Ministério Público e cabe ao Ministério Público decidir. Não sou eu que decido, eu simplesmente fui chamado pelo Oswaldo, né, então graciosamente aceitei o convite, fiz o laudo, esse laudo será entregue então ao Ministério Público e é claro que o Ministério Público receberá laudo das várias entidades, então ele que, claro, defina todo esse processo. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Manuel. O movimento Valongo Minha Casa foi fundado em 2003 e seu objetivo principal é defender, divulgar e atuar no complexo franciscano do Valongo, que nós compreendemos o Santuário Santo Antônio do Valongo, os imóveis da Ordem Terceira de São Francisco, hoje chamada Ordem Franciscana Secular, e todo aquele entorno. Quando foi em junho, no começo de junho, o nosso vice-presidente, que mora ali perto do Valongo, o Bruno Dantas Gonçalves, ele me chamou e falou: Oswaldo, eu estou preocupado com umas rachaduras que vêm acontecendo na igreja, porque o Bruno, o quintal da casa dele era o Valongo. Quando ele era criança, o quintal da casa dele era o Valongo. Então, ele tem um carinho muito grande, ele está sempre por lá. E nós fomos ver. Ocorre também, deixa eu esclarecer, que o Frei André Becker, o reitor do santuário, pelo nosso estatuto, o reitor do santuário e o presidente da Ordem Franciscana Secular, que nós chamamos de ministro, que é o seu Edilson, eles são membros natos do movimento Valongo Minha Casa. Por isso a ONG sempre esteve presente ali desde o começo. E nós nunca tínhamos sido comunicados a respeito dessas questões, até porque acredito que elas não tinham acontecido ainda. Esses eventos ainda não tinham acontecido. Lógico que no nosso patrimônio, é um patrimônio de mais de 300 anos, como foi falado, vez que outra, aparecem trincas, aparecem rachaduras, mas é uma coisa esporádica, eventual. Porém, esse dado que o Bruno me passou em junho foi preocupante, porque estava acontecendo e ainda acontece no Santuário Santo Antônio do Valongo e na Ordem Terceira. Está aqui o seu André Soares, que também é artista plástico, é nosso diretor lá da Ordem Terceira, e ele confirmou esses dados. Inclusive, encaminhamos ao Ministério Público um DVD contendo mais de 170 fotos, algumas das quais foram mostradas há alguns momentos atrás. Então, eu falei para o Bruno, conversei com o Frei André, conversei com o seu Edilson, falei: olha, em nome da ONG, eu vou encaminhar um ofício ao Ministério Público para que ele provoque os órgãos de segurança do patrimônio, os órgãos de defesa do patrimônio, porque o Valongo está envolvido, em termos de tombamento, nas 3 esferas: na municipal pelo Condepaz, na estadual pelo Condefat e na federal pelo IFAM. Vou pedir que ele convoque os órgãos de defesa do patrimônio para que eles, que são as pessoas realmente competentes nesse assunto, façam um levantamento e apontem o que pode estar causando isso. Em nenhum momento, no nosso ofício que encaminhamos ao Ministério Público, apontamos quaisquer culpados, entre aspas, né? Inclusive, colocamos nesse mesmo ofício que várias ocorrências, várias intercorrências aconteceram num espaço de tempo, como já foi falado aqui, da CPFL, da Petrobras, todo mundo sabe, mas nós não sabemos, seria muito temerário da nossa parte chegar e falar: não, isso aqui foi por causa disso, aquilo foi por causa daquele outro.
Então, pedimos que o Ministério Público entrasse em contato com esses agentes. Nós tivemos a visita do arquiteto Vanderlei, cerca de 2 semanas ou 3 semanas no Valongo, e ele fez um levantamento preliminar juntamente com o pessoal da Secretaria de Obras, e nos pediu então que apresentássemos nós também um laudo em nome da entidade. O arqueólogo Manuel se ofereceu graciosamente para elaborar esse laudo e nós aceitamos. Uma parte do que ele constatou, ele apresentou agora. Então, a nossa parte, o nosso interesse fundamental é esse. Primeiro, não tem ninguém mais interessado no progresso daquela região do que nós do movimento Valongo Minha Casa. Nós lutamos por isso. A gente, no dia a dia, fica catando moedinhas, às vezes, para pintar uma parede. Então, quanto mais progresso, desenvolvimento venha para aquela região, vai ser melhor para todos. Apenas nós queremos que esse progresso, que esse desenvolvimento seja sustentável. Eu participei, junto com o município todo aí, a questão do plano diretor. Nós temos que rever o plano diretor. Então, tem que ver o estudo de impacto de vizinhança, né? Não foi talvez bem elaborado. Agora, eu vou fazer um desafio para todo mundo que está aqui. Nós temos um compromisso hoje aqui, gente, que seja pensado o mais rápido possível, está gravado, o termo de cooperação técnica de preservação entre a Petrobras e o santuário. Não sou nem católica, viu, gente? Mas eu já estive fazendo um trabalho com a população de rua naquele galpão. Eu trabalhei ali com a Zuleika, quem lembra disso, né? Pastoral dos Excluídos. Isso. Então, e uma coisa gravíssima que eu vi, uma exposição do engenheiro, que eu questionei lá um assunto, Santos não pode ter mais que 2 subsolos, lá vai ter 3, sendo que um é uma cisterna. Isso pode estar na tribuna, isso é verdade. Então, pensem bem, nós temos que fazer esse termo de cooperação, garantir isso aqui, porque eu tenho a impressão que vamos ter problema sério. Muito obrigada. Mas, sendo assim, nós encerramos essa audiência pública que tratou dos danos causados no entorno ao Santuário Santo Antônio do Valongo. Agradeço mais uma vez a presença das pessoas que compuseram a mesa e de todos vocês que participaram da nossa audiência. Muito obrigada. Bom, vocês puderam ouvir vários depoimentos, uma ampla explanação dos problemas apontados na Igreja do Valongo, com fotos que comprovam. A igreja precisa ter uma atenção especial por parte das autoridades. Não adianta me falar de Condefat, Tifam, Condepasa, porque esses órgãos estão coniventes com o crime que a Petrobras vem cometendo. Pior, há representantes da própria igreja que, por locação de barracas em eventos, têm fechado os olhos quanto à destruição que a construção vem promovendo. Eu espero que as autoridades competentes realmente tomem pé dessa situação e interrompam, paralisem a obra até que possa, de forma bastante segura, a preservação do patrimônio possa ser feita. Por isso, fica aqui o nosso apelo a uma atenção especial a um espaço tão importante, contém a história da nossa cidade, que é a Igreja do Valongo. Muito obrigado pela sua audiência, o programa Bastidor vai ficando por aqui. Até lá!